Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Transformação. Aqui você conhece o trabalho do terceiro setor de Campinas. Hoje nós vamos conhecer um pouco da Associação Abrace Solidário. Com a gente no estúdio estão Nádia Martins e Pércio Gomes, que são diretores da entidade. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E eu queria começar perguntando para o Pércio um pouquinho da história do Abraço Solidário, há quanto tempo que vocês estão aí atuando? Nós estamos atuando desde 2001. E tudo nasceu de um movimento dos moradores do Alphaville, Campinas, que foi instalado no ano de 2000. Nós entendemos lá naquela região que havia uma carência total e geral de equipamentos públicos. Começamos a atuar inicialmente totalmente voltado à parte assistencial, dando suporte a outra entidade chamada Toca de Assis, visitando famílias carentes, arrecadando cestas básicas. E uma coisa muito, muito pontual, não estruturada, não como uma entidade, mas sim dentro da própria organização do Alphaville e dos moradores. Então ali nós começamos o trabalho, bem pequenininho. Nesse momento não era nem com crianças ainda, era mais geral? Não era criança, não. Era basicamente com a Toca de Assis, com as famílias que nós visitávamos, que os bairros lá bastante carentes. Aquela região chamada região leste de Campinas, tem em torno de 14, 15 bairros, muito distante, divisa com Pedreira, divisa com Jaguariúna. Então a gente está naquele triângulo ali e realmente começamos a trabalhar de uma maneira bem pontual, nada com projeto específico, mas a coisa começou a ganhar corpo, né? De repente nós estávamos com muita demanda, daí o Alphaville falou-nos, não é possível continuar aqui, você precisa criar um espaço seu. E daí nós partimos para um projeto mais estruturado. Isso foi em que ano? Isso foi no ano de mais ou menos 2005, 2006. Nesse sentido, nós fomos à prefeitura, porque havia uma área institucional próxima ao nosso condomínio, nós pedimos uma cessão de uso de uma parte daquela área e nos foi concedida, cessão de uso por prazo indeterminado. Daí nós fizemos um projeto, daí ganhou força, nós fundamos a entidade com CNPJ próprio, uma diretoria, um conselho deliberativo, um conselho fiscal, e a coisa começou a ganhar corpo. E nesse momento vocês fizeram uma proposta que iria atender crianças, ou não? Ainda não, já na nossa formulação, no nosso estatuto, já consta como projeto de desenvolvimento humano voltado para crianças e jovens. E também os adultos, mas o nosso foco foi crianças e jovens. Então, nesse momento, nós começamos a focar e começamos a direcionar as nossas atividades. E daí, em paralelo, quase que ao mesmo tempo mesmo, nós começamos a construir alguma coisa, porque tinha um terreno, um terreno grande, e nós começamos a fazer um projeto, conseguimos voluntário, fizemos um projeto, uma área de 700 metros, e começamos a construir devagarzinho. Começamos com uma campanha do bloco, então com os moradores do Alphaville. Então, nesse sentido, os moradores contribuíram muito com o bloco. Então, cada um dava meio milheiro, o outro dava 1 milheiro. Então, nós construímos todas as paredes, mas acabou. E daí, o que a gente vai fazer com isso? Ao longo do tempo, fomos construindo campanha, muitas festas, muitos eventos, e hoje está pronto. Nós temos lá 700 metros construídos, a última parte ficou pronta há 2 anos, e agora nós estamos bem instalados lá, graças a Deus. Ainda tem terreno para, de repente, fazer uma ampliação ou não? Na verdade, tem terreno, sim. Agora, o projeto em si tem alguns delimitadores. Por exemplo, refeitório. Então, duplicar o refeitório para nós é inviável. Então, refeitório é um grande limitador de cozinha. Hoje nós estamos na nossa creche atendendo em torno de 500 crianças. Além das crianças que fazem 3 refeições por dia lá, nós temos também atendimento a jovens, atividades diversas lá, que eu posso falar mais para frente e detalhar. Mas hoje em dia nós não temos projeto de ampliação, não. Nós estamos tentando consolidar, do ponto de vista físico, de instalações, também do ponto de vista de práticas, o nosso projeto.
Ô Nádia, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho das idades das crianças, como vocês setorizam elas e tal. Então, Mariana, primeiramente, muito obrigada. É muito gostoso, assim, poder falar da Abrace e contar um pouco, né, sobre o nosso trabalho. Então, é uma oportunidade única para a gente. Então, nós temos hoje na Abrace Solidário 497 alunos de 6 meses a 6 anos, né? E uma creche que começou com 160 alunos, tem esse crescimento e para 2018 já temos aí a projeção de 506 alunos. E as crianças ficam em agrupamentos, então nós temos desde o berçário, que atende crianças de 6 meses até mais ou menos 1 ano e 2 meses, aí vai para o agrupamento 2, que são crianças dessa faixa etária até 3 anos, e depois o agrupamento 3, que eles entram com 3 anos até 6 anos. Então isso, eles estão se preparando para o ensino fundamental, né? A educação infantil e o que nós fazemos lá, essencialmente, é garantir o direito da criança em brincar, em ser criança, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala que a criança está brincando na creche, que lá é um espaço para brincar, para se divertir, temos muitos espaços lá para garantir esses direitos. Infelizmente, ainda nós temos alguns pensamentos que elas estão gastando energia ou estão ficando na creche para os pais poderem trabalhar, né? E a educação infantil é essencial para a formação do ser. Então, a garantia do direito da criança e fazer com que ela tenha um espaço onde ela possa brincar, onde ela possa se divertir, onde ela possa enfrentar o mundo, enfrentar as atividades, né? Proporcionar a ela assim, um momento de integração com o meio, integração com ela, com o outro, né? Com outras crianças. Então, é esse o nosso trabalho, é essa essência de garantir a criança a brincadeira, né? Inclusive, a gente acompanhou um momento do lanchinho das crianças. Vocês acabam utilizando esse espaço para passar um conhecimento, autonomia, desenvolver um pouco disso nas crianças. Eu vou passar para o pessoal de casa dar uma olhada. Vamos acompanhar. Para a professora Lígia, o trabalho do Abrace Solidário é completo e muito importante para as crianças e também para as famílias. Aqui é um trabalho assim, completo, que a criança ele chega aqui 7h30 e vai embora 3h30. E eles têm todo o acompanhamento, não só o cuidar, mas também o pedagógico, que eu acho que é de extrema importância para a família. É um lugar assim que realmente acolhe. Sabe, a criança chega, ele tem todas as refeições, assim, as básicas, eles têm o cuidar, a troca, os menores, né, o berçário tem troca, tem toda essa assistência. Então, eu acho que para a família, principalmente as que trabalham, que não estão em casa, é fundamental. Ela nos contou que uma das prioridades da entidade é valorizar a autonomia das crianças. Acho assim que é fundamental, acho que desde pequeno a criança ter essa autonomia, porque senão eles sempre ficam dependendo do outro, eles sempre esperam você fazer. A minha turma, o ano passado, a gente fazia tudo por eles. Eles eram do 2. Então foi realmente um choque. Por exemplo, o 3, eu já pedia para eles tirarem um caderno lençol. Então, o princípio, eu falei, peraí, o ano passado você fazia isso por mim, hoje sou eu que tenho que fazer. Mas eles realmente pegam muito fácil. Um mês fazendo isso, por exemplo, um mês eu falando, olha, tira o caderno lençol, tira o caderno lençol. Chegou uma vez que eu não preciso mais falar. Eles mesmos já... Então, assim, se você começar desde pequeno, chega uma hora que praticamente aquilo ali virou parte da vida deles. Um dos momentos em que se trabalha esse quesito é na hora do lanche. Dentre as turmas que lancham sozinhas, a da professora Lígia é a mais nova. Ela contou orgulhosa o progresso que eles já apresentaram em pouco tempo. E agora da refeição, eles são a turma mais nova. E o que eu percebi, no começo eles demoravam mais para se servir. A gente era os últimos a saírem do refeitório. Só que agora vai fazer mais ou menos uma semana e eles entraram no mesmo ritmo. Então, assim, eles conseguiram acompanhar todas as outras turmas. Ela notou também que está havendo diminuição no desperdício de alimentos. Diminuiu bem o desperdício, porque assim, é eles que escolhem o que eles vão comer. Então eles já, no começo eles colocavam muito arroz ou muito feijão, agora não, eles já têm essa noção de quantidade. Por exemplo, eu como menos, então eu vou colocar menos arroz, menos feijão, menos a carne. E assim, percebi que assim, foi bem, é uma coisa mais fácil. Eles entram, eles conseguem entrar no ritmo. A professora ainda falou um pouco sobre a rotina dos alunos. Eles chegam em torno de umas 7h30, eles vão para o café da manhã. O
Café da manhã eles pegam o alimento, depois eles vão para a sala, a gente faz uma atividade. Tem salas que ele tem um momento de parque. O horário de almoço, eles foram a última turma que eles estão se servindo sozinho. Então eles mesmos pegam a sua refeição e sentam. Depois a hora do soninho. Agora na hora da tarde eles tomam um café da tarde, voltam, escovam dentes, se arrumam e vão embora para casa. Então a gente viu aí a criançada se alimentando, eles fazem quantas refeições lá? Então o berçário, que é o agrupamento 1, eles têm até 5 alimentações. O agrupamento 2 e o agrupamento 3 são 3 alimentações, né? Então o café da manhã, o lanche da tarde, e o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Eventualmente, se alguma criança quiser alguma coisa, tem sempre ali uma bolacha, uma fruta que nós podemos oferecer. E vocês também desenvolvem várias atividades com as crianças, né? Se você pudesse falar um pouquinho pra gente. O berçário tem toda a atividade de estimulação, de experimentação, de degustação, de exploração dos meios, né? O agrupamento 2 é mais específico para atividades que movimentem o corpo. Então, no 2 e no começo do agrupamento 3, nós trabalhamos muito com a psicomotricidade. Então, nós temos salas lá, todas espelhadas. Em alguns momentos, essas crianças participam de atividades externas. Então, os nossos parques, toda a infraestrutura são locais que assim, estimulam mesmo a criança a se desenvolver. Então, nós temos brinquedos de várias formas, gramados para correr, né? Parque com o solo assim, irregular, para que a criança possa mesmo, né, se desafiar, cair. Então, tudo isso dentro da psicomotricidade, dentro dele conhecer o corpo dele, as limitações dele e essas descobertas, essas experimentações, né? E no agrupamento 3, a atividade que nós desenvolvemos é baseada na pedagogia de Freinet. Então, nós temos os ateliês pedagógicos. São 8 ateliês que as crianças passam durante a semana, então a criança não fica em uma sala de aula. Ela passa no ateliê de letramento, na segunda-feira, na terça ela vai para o ateliê da matemática, das contas, né, da ciência, onde vão fazer receitas, onde vão experimentar algumas coisas. E assim, tem um ateliê de faz de conta, onde eles conseguem colocar fantasias e brincar de faz de contas. Muita atividade com sucata, muita atividade com material reciclado, né? Quem é que nunca viu uma criança se apaixonar por uma garrafa PET com um pouquinho de arroz dentro que faça um barulho, né? Então todas essas criações, todas essas atividades são dentro da nossa pedagogia, né? Elas incluem a nossa pedagogia, que ela traz na essência a garantia do direito da criança de brincar e o letramento, que antecede a alfabetização. Elas já vão um pouco preparadas, né, para a alfabetização. Isso, elas vão com algumas construções para conseguirem ser alfabetizadas, né? Então, nós damos esses pré-requisitos, algumas associações, então, identificação de algumas coisas. O letramento, diferente da alfabetização, ele não é um treino repetitivo de alguma coisa. Então, lá não fica com o C mais A é o K, né? Não, ela vai identificar o C de alguma marca, de alguma embalagem com o nome dela, que é Carol, né? Além, né? Essa construção antes da alfabetização. Essa é a nossa intenção. E para ter essa construção, tem que brincar e tem que brincar muito, tem que explorar muito. De uma forma lúdica, né? Brincadeira é muito séria. A gente vai para um intervalo rapidinho, já a gente volta. Estamos aqui com a entidade Abrace Solidário e no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho da proposta pedagógica, de algumas atividades que eles desenvolvem com as crianças. Seu Pércio, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da filosofia, do projeto, do que vocês pensam para a entidade no futuro. Boa pergunta, viu? A nossa filosofia maior é a inserção. Inserção de uma maneira, da inserção da criança, do adulto, do jovem, de uma maneira indiscriminada, sem nenhum preconceito, sem nenhum viés, absolutamente gratuito. A nossa filosofia é baseada em valores. Nós temos cinco pilares que regem a nossa entidade, que é uma entidade ecumênica. Nós somos cristãos, mas não temos nenhuma denominação específica. Nós temos 5 valores, são valores universais. Nosso amor incondicional ao ser humano, a paz como modo de agir,
a não violência, a compromisso com a verdade e cuidar do ser como um todo, sabe? E nesse sentido tem pautado nosso trabalho e nós estamos conseguindo um resultado fantástico e ver essas crianças, as suas famílias, nossos funcionários, todos engajados dentro de uma mesma filosofia. Nós temos 65 funcionários hoje, temos um grupo de 40 voluntários, temos um corpo associativo de 130 pessoas que nos ajudam mensalmente com uma contribuição. Então nós estamos vendo o resultado desse trabalho. Um trabalho, como disse a Nádia, começou com 160 crianças, hoje estamos com 500, fora os jovens que nós atendemos em atividade esportiva, atividade para senhoras, nós temos corte e costura, corte e alta costura, porque teve desfile de moda das criações do nosso grupo lá. Atendimento psicoterápico para jovens e crianças e, além de, muito importante também, reforço escolar. As crianças muitas vezes têm dificuldade, nós temos um corpo de 20 professores altamente qualificados que dão reforço escolar individual para cada uma das crianças. Então está dando uma solidariedade, né? Uma rede de Sim, solidariedade. Total solidariedade e gratuidade. Todo mundo tem um prazer imenso. Nossas reuniões são reuniões que a gente faz quinzenalmente, são reuniões de confraternização, todo mundo querendo ajudar e todas as pessoas que nós nos aproximamos querem de alguma forma participar do projeto e nos ajudar. Inclusive a Câmara Municipal, por meio do vereador Paulo Haddad, da sua forma fez uma contribuição com a entidade, né? Vocês estavam com um problema ali na via da frente, da velocidade de carros. Eu vou passar para o pessoal de casa. O repórter Michael Vancini foi conferir essa melhoria que foi feita ali na frente da entidade. Através de um requerimento protocolado na INDEC com o número 24 de 2017, o vereador Paulo Haddad solicitou uma melhor sinalização em frente à Abrace, no Jardim Miriam, na rua Araçandiva. Nós estivemos aqui na entidade, no Abraço Solidário, uma entidade que atende quase 500 crianças, né, uma escola na realidade, levantando as demandas, né, dessa escola. E o que me chamou muita atenção foi a necessidade de fazer uma demarcação na rua, tentar fazer com que as pessoas, os ônibus ou os automóveis que aqui, né, se utilizassem dessa rua, eles fizessem com uma velocidade condizente, compatível, né, com a atividade da escola. E os ônibus aparentemente não respeitam a sinalização que indica uma velocidade máxima de 30 km por hora. Através do requerimento do vereador, houve um aumento da sinalização no local, com demarcações de estacionamento e sinalizações verticais e horizontais. Com a visita do vereador Paulo Haddad, nós fizemos essa solicitação, não só fizemos essa solicitação, como colocamos ele aqui para ver a velocidade desses transportes, para ver essa nossa preocupação. E aí, rapidamente, vieram aqui, né, foi questão de meses, vieram para fazer essa pintura e a colocação das placas. Então, sim, melhorou muito. Hoje nós percebemos que, por exemplo, né, nesse pedaço aqui, os pais não param mais em cima da calçada, procuram respeitar, até porque é uma instituição, é uma escola, né? E nós temos monitoras que acompanham aqui na frente para ajudar e para auxiliar esses pais. Um dos pedidos da direção da Abrace é um estudo para a colocação de um radar, já que mesmo com a sinalização, muita gente não respeita o limite de velocidade no local. E a gente está vendo se isso que foi feito vai diminuir, vai melhorar o trânsito aqui, inclusive a velocidade. Se isso não for o suficiente, com toda certeza a gente vai pedir um estudo para que se coloque aqui um radar para que seja reduzida a velocidade. Então a gente viu aí que a sua forma, o vereador Paulo Haddad conseguiu contribuir um pouco com o fluxo de carros ali. E se o pessoal de casa quiser contribuir de alguma forma, não posso estar presente, eu posso ajudar de que forma? Como eles entram em contato com vocês, Nádia? Eles entram em contato pelo telefone, que é 19-3672-1948, ou pelo e-mail social@abraçosolidario.org.br, ou administrativo@abraçosolidario.org.br, mas essencialmente precisa nos visitar, precisa ir lá conhecer. Você que esteve lá, né, viu o quanto é mágico e o quanto é inspirador andar por ali, receber o abraço de uma criança. Com certeza, realmente. E assim, se você pudesse passar um pouquinho das necessidades, a pessoa vai visitar, mas não sabe como ajudar, de repente faz um trabalho voluntário, o que a entidade hoje mais precisaria? Existe um programa de trabalho voluntário
Então, nós divulgamos quando esse programa está aberto, recebemos esses voluntários, temos as orientações para os voluntários. Os voluntários passam um dia lá para conhecer a ONG e depois a gente começa a limitar, a colocar para eles o que naquele momento estamos precisando. Então, se é suporte em sala de aula, hoje nós temos voluntárias no refeitório, né, alguns voluntários que vão para ficar especificamente no berçário. Então, existe uma excelente acolhida para essas pessoas que queiram se voluntariar e participar lá. E também através de doações. Isso, tem as doações que podem ser feitas e aí é só entrar em contato com a gente. Nesse sentido, eu acho bom lembrar, porque nós temos necessidades continuadas de manutenção, que é normal. Mas tem algumas coisas específicas. Por exemplo, nós estamos agora com um gasto muito grande de adequação às necessidades dos bombeiros. Nós estamos fazendo um sistema de combate a incêndio lá, que nós estamos orçando em mais ou menos R$20 mil. Recursos esses, claro, que nós não temos. A entidade não tem recurso, é da mão para a boca. Então nós estamos precisando, nesse sentido, de uma ajuda muito grande. E também os órgãos governamentais, que têm nos apoiado bastante, mas precisamos de ajuda, precisamos de suporte, como do vereador esteve lá, viu as nossas necessidades. Nós queremos colocar um campo de futebol lá, bacana, para a comunidade utilizar, sob a supervisão nossa, passando valores. Então, tudo isso aí é uma forma de ajudar e, como a Nádia falou, nos visite e veja a nossa pauta de reivindicação cargueira. Eu acho bacana porque o nome da entidade é Associação de Desenvolvimento Humano, né? Então, todo mundo está envolvido, não é a Associação de Desenvolvimento da Criança. Então, entrou ali, passou por perto ali, já está com a gente. Já está inserida no projeto. Ela sabe, sem dúvida nenhuma. E o pessoal do entorno que deu início ali do Alphaville, que começou, eles acompanham? Como que é essa receptividade de ver quanto cresceu a entidade? A receptividade é excelente. Pessoal, a gente faz alguns eventos lá na entidade. Por exemplo, fizemos uma feijoada há um mês atrás. Então o pessoal visita, nós fazemos visita monitorada, acompanha cada um dos lados e gosta muito. E o pessoal do Alphaville dá um suporte demais nas festas, nos eventos. Então estão sempre acompanhando através do nosso site, eles acessam bastante. Através do Facebook, principalmente, as notícias são muito, muito compartilhadas. Cada mensagem que a gente posta tem pelo menos umas 400, 500 visibilidades, sabe, ao longo do tempo. Então o pessoal está acompanhando e fazem parte em todo momento, em todo lugar a gente está falando do abraço solidário. Quando me vem perto, já estão falando do abraço solidário. E como é que é a participação das famílias, Nádia? Que tem as crianças lá, mas de repente não são ali do entorno, elas conseguem contribuir de repente com a parte psicológica? Olha, meu filho melhorou nisso. Tem esse contato? Tem muito esse contato, é muito bacana, porque nós recebemos muitas famílias, inclusive na última festa junina, eu fiquei muito feliz de receber ex-alunos na escola. Então, ex-alunos assim que já cresceram, né, que já estão no 2º ano do ensino fundamental e que acabam voltando para a Brace e dizendo para mim: tia, eu quero fazer pedagogia porque eu não quero sair daqui, né? Eu quero voltar para cá e minha mãe disse que para voltar para cá eu tenho que estudar para pedagogia. Então é muito bacana, nós temos esse retorno das famílias que já saíram, das crianças que já não estão mais lá, e nós temos o retorno das famílias que estão lá, porque além das reuniões do calendário escolar, né, que são 3 a 4 reuniões no ano, nós fazemos reuniões constantes com essas famílias, né, grupos terapêuticos, né, no começo do ano, quando essas mães de alunos com 6 meses vão deixar as crianças lá, então geralmente nós estamos cortando o cordão umbilical de novo ali, né, porque a mãe tem que deixar a criança ali e sair. Então nós colocamos esse processo com algo assim muito tranquilo, conversamos bastante com as mães, né, então existe essa participação. Além dessa participação em reuniões, né, existe também a participação das mães na escrita do projeto político-pedagógico. Então tem algumas reuniões que nós convocamos as mães, que nós falamos para as mães para participar, para opinar, né, sobre qual o tema que nós vamos trabalhar em 2018. O tema de 2017 já houve muita participação dos pais. Que bom. Né, e em 2018 também já tem reunião acontecendo, que nós já estamos aí desenhando como vai ser 2018. E nós temos uma comissão de pais,
né, que é uma comissão de pais que está sempre na escola, participando de reuniões, então estão sempre ali por perto, estão comigo, fazendo bilhete, colocando a postagem no Facebook também, que são pais, que são voluntários, né, e que participam bastante. Então, gostaríamos sempre que esse número de pais aumente, né, e que tenha sempre mais participação. Mas eu acredito que é uma construção e que estamos chegando lá. É justamente o que eu ia perguntar. De repente, se vocês identificam que tem uma família que não está dando continuidade, ou de repente está tendo um problema ali com uma criança, vocês fazem essa intervenção? Então, nós participamos de reuniões com a intersetorial da região leste, né, que são vários profissionais que conversam a respeito de algumas crianças. Algumas crianças que é conversado ali são alunos nossos e que nós estamos com alguma dificuldade com as famílias e com os pais, já entramos em contato com o Conselho Tutelar e não conseguimos encaminhar muito. Então, existem algumas limitações sim, como educação, nós não temos, por exemplo, assistente social, que é fundamental na escola, mas não existe assistente social para entidades, né, com recurso público, né? Existiria se pudesse ser com recurso próprio. Então, existem limitações, mas ainda dentro das limitações, nós conseguimos expandir ao máximo para procurar ajuda para essas famílias, chamar sempre lá. Muitas vezes a gente quer fazer reunião com o pai e com a mãe, né? Porque chamar uma reunião só com a mãe, não é só a mãe que fez aquela criança. Então, a gente quer conversar com a família toda, que a gente quer envolver a família. E tem vários casos de sucesso com essas reuniões e com essas coisas que a gente consegue fazer mesmo com as limitações. Realmente, na minha visita, eu vi o envolvimento, eu vi o trabalho, eu achei muito bonito. Eu acho que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas fica aí o convite para o pessoal de casa, como você disse, conhecer. Se não puder ajudar, falar para outras pessoas, abrir essa rede de contato. Eu agradeço a participação de vocês. E para o pessoal de casa, se quer saber mais, a gente vai passar novamente aqui os contatos da Abraço Solidário. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.